E um incêndio atingiu 2 galpões da Ceasa, central de abastecimento que fica no Rio de Janeiro, no bairro Irajá. As chamas começaram pela manhã e foram controladas na parte da tarde. Após o incêndio, foram relatados saques e tiros para o alto na central de alimentos. O fogo atingiu 2 grandes galpões da Ceasa no Rio de Janeiro, que concentram lojas com materiais descartáveis e garrafas de vidro. Bombeiros de 17 quartéis do Rio de Janeiro atuaram em 2 frentes para combater o incêndio. Durante o fogo, pessoas aproveitaram o momento para realizar saques na central de alimentos, como é possível observar nas imagens que circularam pelas redes sociais. Na tentativa de controlar a situação, seguranças atiraram para o alto. As equipes dos bombeiros foram divididas para combater as chamas. Segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros, a primeira ação foi retirar as pessoas que não estavam conseguindo sair do local. Sobre este assunto, vamos agora com Pedro Bonenberg. Olha, Elias, as imagens elas falam por si só, né? E já mostram ali a gravidade dessa ocorrência aqui no Rio de Janeiro. Esse incêndio com chamas muito altas, muita fumaça, conforme os vídeos já mostram pra gente nesse primeiro momento. E aí vale ressaltar, Elias, que foi um incêndio de grandes proporções. Pra gente ter uma ideia, começou às 8 horas da manhã e terminou só às 4 da tarde. Foi às 4 horas da tarde que os bombeiros conseguiram, então, controlar as chamas aqui no Rio de Janeiro, nesse incêndio na Ceasa, a central de abastecimento aqui do Rio, uma das principais centrais do estado, que de fato tem um papel importante na distribuição alimentar aqui no Rio de Janeiro. Então, esse incêndio de grandes proporções, ele só foi controlado às 4 da tarde e não foi por falta de mobilização, viu, Elias? Foram 17 quartéis do Corpo de Bombeiros do Rio que foram mobilizados aqui para fazer esse controle das chamas. De fato, um incêndio muito difícil de ser controlado por vários motivos. Principalmente, Elias, em relação ao material combustível que as centrais de abastecimento costumam armazenar. Então a gente destaca, por exemplo, a quantidade de plástico com sacos, sacolas, também em relação à madeira, por exemplo, no caso dos pallets, né, aqueles materiais de madeira que são usados para empilhar as caixas com alimentos, os materiais que são usados na Ceasa, são materiais altamente inflamáveis e que de fato eles proporcionaram ali um desafio ainda maior para o Corpo de Bombeiros. Os bombeiros, inclusive, tiveram que atuar em 2 frentes principais, uma do lado de fora desse galpão, esse complexo que é o pavilhão 73, que teve as chamas incendiadas, e outra equipe, inclusive, tentou fazer um controle do lado de dentro ali, é claro, com toda a segurança, com todo o treinamento que essas equipes têm, para tentar conter essas chamas o quanto antes. Olha, além de toda a situação do incêndio, que já é grave, nós tivemos ainda uma outra situação que chamou muita atenção, lamentável, infelizmente aconteceu, as imagens registram isso também, de pessoas que se aproveitaram desse momento delicado que passava a Ceasa para saquear, repito, saquear as lojas da Ceasa. Então é isso, Elis, que a gente está falando. Pessoas que estavam roubando ou furtando ali esses alimentos, caixas com cervejas, com alimentos, diversos materiais plásticos, enquanto os bombeiros tentavam controlar as chamas, enquanto funcionários corriam para socorrer ali alguns pertences e até se salvar também, né, protegerem a própria vida. Então, situação absolutamente lamentável. A Polícia Militar teve que ser acionada. Em alguns vídeos que circulam na internet, dá pra gente ver que seguranças da Ceasa atiraram pra cima, né, sem colocar em risco a vida de ninguém, mas atiraram pra cima na tentativa de dispersar ali essas pessoas que faziam esses saques. Olha, infelizmente, algo bastante lamentável, mas que aconteceu. Então, além do incêndio, houve também essa ocorrência de saque, a Polícia Militar precisou ser acionada também por causa disso, Elias. E, infelizmente, até o momento nós não temos um balanço de tudo que foi destruído ou que foi saqueado. A Ceasa agora, o foco é, de fato, fazer esse rescaldo do incêndio, que já está controlado, mas bombeiros ainda fazem esse rescaldo. E aí, a expectativa é de que amanhã a gente tenha um balanço, né, das perdas para os comerciantes, das perdas para a própria estrutura da Ceasa. Um balanço deve ser divulgado desse grave incêndio que atingiu aí a central de abastecimento aqui no Rio. Elisa, eu volto com você.